Bem-vindo a Conversas Cristãs. É um tempo de olhar para as notícias, as manchetes, pensar nelas do ponto de vista cristão, com a Bíblia na mão. Ultimamente tem sido dado muita ênfase nos meios de comunicação social no nosso país sobre a ligação entre personagens políticos à Igreja. Esta conexão é normalmente apresentada pela mídia como suspeita ou até mesmo maligna. Parece que as pessoas que estão de alguma forma ligadas à Igreja são pessoas diferentes das outras, não têm direito à sua posição política. Foi dada ênfase e manchete a uma imagem do presidente atual dos Estados Unidos da América com uma Bíblia na frente de uma igreja anglicana. É interessante que todos os presidentes americanos são vistos com alguma frequência ligados às igrejas, por uma razão muito simples. A igreja é muito forte, a igreja cristã e a igreja evangélica é muito forte nos Estados Unidos, representa muitos votos e é vantajoso para qualquer presidente ser visto ligado de alguma forma à igreja. A igreja, as igrejas, ou podemos dizer a religião, é sempre ligada à política ao longo da história. Basta lermos um bocadinho para nós percebermos isto. O cristianismo, mas também o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo, sempre estiveram ligados ao poder, por vezes de uma forma profunda, em que praticamente não havia distinção em qualquer uma destas religiões e as forças que estavam no poder. Nós podemos dizer que a diferença é que quando a igreja ou a religião apoiam o governo vigente, então é aplaudido e elogiado. Quando eventualmente a igreja ou a religião não estão de acordo com os princípios do governo vigente, então é atacada. A questão é, o cristão pode ou não ter uma posição política clara, ou talvez mais do que isto. O cristão deve ou não envolver-se de forma ativa, muito intensa, na defesa de posições políticas, na luta por algum partido ou por algum personagem. Bem, nós temos que começar por dizer que é impossível ser apolítico, sobretudo numa realidade democrática como a nossa, em que nós somos chamados a votar. Este é o nosso dever, a nossa obrigação de o fazer de forma consciente. O cristão não é diferente, ele tem que dar o seu voto e para fazê-lo ele tem que saber naquilo que vai votar. Um cristão consciente não vai dar o seu voto baseado na pessoa, na personalidade ou naquilo que se vê de alguém, muito menos na sua aparência externa, porque isto não é um critério sério para fazer a votação. Também não deverá votar simplesmente num partido. Vote sempre neste ponto final, porque os partidos mudam de direção, mudam de posição, mudam de política, os seus princípios não são sempre os mesmos. O cristão consciente, ele tem que votar de acordo com aquilo que a Bíblia lhe ensina, porque os princípios de Deus para nós são fundamentais. E de acordo com aquilo que os partidos ou as possibilidades existem diante de nós no momento de uma eleição, então nós devemos escolher de forma consciente, olhando para a palavra de Deus em oração, para que o nosso voto seja feito realmente de forma segura, para que nós possamos fazê-lo da melhor maneira falando. Isto exclui qualquer tipo de propaganda política dentro da igreja, porque a igreja não existe para isto. Não é esta a função dos pastores nem do púlpito. Pode parecer que alguém menos informado tenha dificuldade em perceber que o nosso exemplo maior é Jesus, porque podem pensar que na época de Jesus não havia política ou partidos. Bem, está profundamente enganado, porque a época de Jesus era profundamente política, como quase todas. É verdade que os partidos no tempo de Jesus tinham uma grande ligação religiosa, mas essa era a vida judaica. Tudo andava à volta da religião. No tempo de Jesus havia alguns partidos muito fortes e, digamos, dominantes. Os fariseus, por exemplo, era um partido que tinha duas alas muito significativas, uma ala de centro-esquerda um bocadinho mais liberal e uma outra ala de esquerda bem forte. Havia depois os saduceus, que estavam mais ao centro, digamos assim, ligados. Eles tinham o poder sobre o templo e estavam ligados aos romanos, que eram os dominadores. Havia o partido dos herodianos, que estavam ligados à família real de Herodes e digamos, aos nobres daquela época. E havia, inclusive, partidos de extrema-direita, como os zelotes, que defendiam pela violência das armas a expulsão dos romanos. Todos estes partidos, de alguma maneira, fizeram pressão sobre Jesus. Os fariseus andavam por todo o lado a tentar, de alguma maneira, aliciá-lo. Os saduceus o controlaram, sobretudo quando ele estava em Jerusalém, próximo do templo, que era a sua área de influência. Os zelotes chegaram até a ter um elemento do seu partido dentro dos 12 discípulos, porque um dos 12 discípulos de Jesus era um zelote. E qual foi a atitude de Jesus? Qual foi o partido que ele adotou? Qual foi a posição que ele assumiu? Jesus tinha um propósito na sua vida, que era cumprir a vontade do seu Pai.
Ele deixou sempre claro ao longo de toda a sua vida que a sua preocupação maior era cumprir a missão pela qual ele tinha vindo ao mundo. A sua missão era morrer por nós que somos pecadores. Não havia outra maneira de nós sermos restabelecidos à comunhão com Deus. Este é o principal problema da humanidade, individual e coletivamente, o nosso pecado. A única solução seria um sacrifício expiatório por nós. Foi o que Jesus fez. Esse era o seu propósito. Ele não se deixou envolver por questões políticas. Apesar dos partidos terem preparado várias armadilhas públicas para tentar de alguma maneira que ele tomasse uma posição ou outra, ele ficou firme no seu propósito de não defender nunca nenhum partido ou nenhum personagem político, mas caminhar para a sua missão maior, que era morrer na cruz por nós. Um cristão pode ser um político ou mesmo um ativista. Sem dúvida, é possível. Jimmy Carter foi presidente dos Estados Unidos da América e ele era um batista, fiel à sua igreja, membro de igreja e professor de escola bíblica dominical. Mas é muito difícil um cristão permanecer fiel aos seus princípios e participar da política. Ouvi certa vez um deputado cristão dizer que para ficar fiel no meio dos jogos próprios do Parlamento havia duas possibilidades. Ou ele ficava firme nos seus princípios e não conseguia fazer nada. Ou então ele cedia um bocadinho àquilo que eram os seus princípios para conseguir fazer alguma coisa. Assim, um tipo, fins justificam os meios. No fim, ele acabou por abandonar a sua posição no Parlamento e deixá-la para o seu suplente. Os seus princípios bíblicos e a sua fé eram mais importantes e ele percebeu que não ia conseguir realmente fazer uso da sua posição naquele local. Como crentes, nós precisamos manter o foco da nossa vida de forma muito clara. Salvos por Jesus, nós fomos salvos para ser como Ele. O alvo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos ser parecidos com Jesus, cópias de Cristo. Por isso somos cristãos. E neste sentido, nós não vamos nos ligar de forma apaixonada a nenhum tipo de partido político ou personagem político. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. E nós não vamos defender de forma pública e acirrada homens ou mulheres que, na verdade, nós nem conhecemos e cujo caráter daqui a bocado podemos descobrir que não era digno da nossa confiança. Usar as redes sociais para defender de forma significativa algum partido ou nos envolvermos em batalhas de palavras por causa de pessoas não faz parte daquilo que é a atitude de um cristão. Estas batalhas e estas conversas normalmente descambam para a violência verbal que não faz parte da vida de um crente. Nosso objetivo não é provocar divisão, mas sermos bênção, amar o nosso próximo e ajudá-lo da melhor maneira daquilo que está em nosso alcance. Uma nota importante final neste pequeno vídeo. Os batistas, e eu estou-vos a falar deste ponto de vista como pastor de uma igreja batista, os batistas no seu início, na sua origem, têm algumas particularidades que os distinguem de outros grupos denominacionais evangélicos ou protestantes. E uma destas particularidades é a absoluta separação entre igreja e Estado. Isso significa que um batista, biblicamente falando, vai procurar respeitar de forma absoluta as diferentes esferas de autoridade, seja da igreja, seja do Estado. Nós vamos respeitar as autoridades, nós vamos cumprir os nossos deveres, nós vamos fazer o nosso trabalho dentro daquilo que a lei estabelece, mas vamos procurar viver a nossa vida cristã sem precisar ou depender do Estado para nada. O Estado tem a sua responsabilidade e vai ter que dar contas a Deus. Nós cumprimos a nossa parte obedecendo as leis e seguindo aquilo que está estabelecido, desde que o governo não nos mande fazer alguma coisa que é contrária à palavra do Senhor. Se nós vamos viver de forma intensa e defender alguma posição com todo o coração, então que seja a posição do Evangelho do Senhor Jesus. Se nós vamos ser encontrados falando de um nome e apaixonadamente defendendo este nome e a sua palavra, então que seja a de Jesus. Que seja a mensagem da salvação pela graça, por meio da fé, porque esta é a única mensagem que pode mudar o mundo.